Você acompanha agora o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo. Está começando o seu Jornal da Rede Alesp, trazendo aí notícias do Parlamento Paulista e notícias desta pandemia do coronavírus. O estado de São Paulo está em quarentena até o dia 14. Aqui do meu lado, Júlia Stanzioni com mais um jornal. Bom dia, Guga Mendonça. Bom dia a você que está em casa e vai acompanhar até as 2h30 da tarde a melhor informação sobre a pandemia aqui no Brasil e no estado de São Paulo. Guga. Jornal da Rede Alesp. Vamos lá, bom dia. Começando esta terça-feira, vamos conferir a programação das atividades parlamentares aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo nesta terça-feira. Daqui a pouco, às 10 da manhã, reunião da Comissão de Educação e Cultura com a finalidade de recepcionar o excelentíssimo senhor secretário de Cultura e Economia Criativa aqui do estado de São Paulo, Sérgio Sá Leitão, convidado então para prestar contas do andamento da sua gestão, bem como a demonstração e avaliação do desenvolvimento de ações, programas e metas feitas aí pela Secretaria de Estado, claro, nos termos do artigo 52A da Constituição do Estado de São Paulo. E às 11 da manhã, reunião do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar com a finalidade de analisar uma pauta com 8 itens. Vamos lá, terça-feira, muita notícia, muita informação, né? Como a gente comentou, Júlia, tem as notícias, tem logo mais às 10 da manhã a sabatina aí do secretário de Cultura, Sérgio Sá Leitão, que vem à Assembleia Legislativa prestar contas aí do seu trabalho. De modo virtual, na secretaria, não vamos esquecer. Sim, todos os trabalhos online, né? E o Sérgio Sá Leitão vem à Comissão de Educação e Cultura aí prestar esclarecimento e às 11 da manhã tem a reunião do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar e às 2h30 da tarde tem sessão parlamentar, né? Sessão que vai aí analisar mais um projeto de interesse aí da população do estado de São Paulo, né, Júlia? Pois é, Guga Mendonça. Lembrando que desde o começo de junho as comissões voltaram aqui para o Palácio 9 de Julho a acontecer de modo remoto. Antes já acontecia o plenário de forma remota, depois as comissões e também desde a semana passada, né, Guga Mendonça, as comissões parlamentares de inquérito já em andamento aqui na casa, no Palácio 9 de Julho. Daqui a pouco a gente traz toda a agenda da semana aqui na Assembleia Legislativa, mas vamos tocar o barco com mais notícias. O governo do estado publicou uma resolução que define requisitos e diretrizes ao setor privado para novos pedidos de autorização de acesso à instalação de entrepostos de abastecimento alimentar em 5 rodovias. E nessa primeira etapa do projeto são as rodovias dos Bandeirantes, a SP 348, dos Imigrantes, SP 160, Castelo Branco, SP 280, Ayrton Senna, Carvalho Pinto, SP 070 e o Rodoanel Mário Covas, SP 021. E olha, Júlia, o regulamento define regras para a construção de novos entrepostos em rodovias classe 0. Em outubro passado, o governador João Dória assinou o decreto que transferiu para a iniciativa privada a construção e a operação de armazéns de grande porte. E de acordo com a resolução do SAA/SLT1, o pedido deve ser dirigido à Secretaria de Logística e Transportes, feito por pessoa física ou então jurídica, proprietária ou possuidora do terreno. E, além disso, tem que estar previsto para o entreposto e protocolado na respectiva concessionária da rodovia, respeitando também as exigências do Decreto Estadual 64543 de 2019. Os projetos, então, serão analisados e avaliados por técnicos das Secretarias de Logísticas e Transportes e de Agricultura e Abastecimento, com consultas à Agência de Transporte do Estado de São Paulo, Artesp, e também à concessionária.
E o governo do estado entregou 190 equipamentos agrícolas a 173 municípios paulistas. O valor é de 30 milhões de reais e faz parte do programa Frota Agro 2020, que busca fortalecer o agronegócio de São Paulo. Os implementos serão, então, utilizados pelos municípios para o atendimento de demanda relacionada à conservação, manutenção e recuperação de estradas rurais e patrulha agrícola. Júlio, ouvinte, telespectador da Rede Alesp, ao todo na semana passada foram entregues 101 tratores, 47 retroescavadeiras, 35 caminhões basculantes, 4 motoniveladoras e 3 pás carregadeiras. Pois é, Gugu, o investimento para a compra dos equipamentos é decorrente de emenda parlamentar de deputados federais e senadores da bancada federal paulista de 2018 e conta com recursos da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado e do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. E o governo promete mais verba para modernização até o final do ano. Outros 26 milhões de reais estão programados, totalizando 56 milhões em aquisições. A próxima entrega deve ocorrer no final de 2020. E vamos girar a informação do Parlamento Paulista, fazendo o giro de repórteres aqui no Jornal da Rede Alesp. Nesta manhã eu já converso logo na abertura do jornal com ele, Sérgio Everton. Seja muito bem-vindo, tudo bem? O que rola de legal no Parlamento aí, Sérgio? Olá, Guga. Bom dia, Carol. Bom dia a você. Bom dia aos nossos telespectadores e ouvintes da nossa Rede Alesp. Pois é, dando continuidade, né, nos trabalhos da casa, hoje, terça-feira, olha, a partir das 10 da manhã, viu, nós temos aí uma reunião da Comissão de Educação e Cultura, que tem a finalidade, né, aí de recepcionar o secretário de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, Sérgio Saleitão. Ele está sendo convidado, né, porque isso é um convite, né? O que acontece? É um convite, é praxe, né, que os secretários venham à Assembleia prestar contas do seu trabalho, né? Exato. Exatamente, para que o secretário venha aqui à comissão, né, na Assembleia Legislativa, para falar sobre a prestação, prestar contas, né, vamos dizer Exato. assim, do andamento da sua pasta, né, da gestão dele frente aí à Secretaria de Cultura, né, e Economia e Criatividade aqui do Estado de São Paulo. Então, ele vem aqui para demonstrar também e avaliar, né, fazer uma avaliação do desenvolvimento de suas ações, né, os programas e metas da Secretaria do Estado. Isso às 10 da manhã, viu, Guga? Em seguida, às 11, em seguida sim, né, temos aí uma outra comissão, que aliás não é nem comissão, é um conselho, que vai entrar aqui, o Conselho de Ética, né? Que a e gente decoro tem também, parlamentar, exatamente. Isso, uma reunião às 11 da manhã do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. Aliás, só lembrando que essa Comissão de Educação e Cultura, ela acontece, né, em ambiente virtual, a gente sabe disso, todo o trabalho da Assembleia Legislativa está sendo aí transmitida em ambiente virtual, como também essa reunião do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, que tem a finalidade aí de, né, apreciar uma pauta aí com 8 itens, né? Essa reunião acontece às 11 da manhã, né? São esses dois eventos que nós temos hoje na casa, né? Essa Comissão de Educação e Cultura, que vai ouvir o secretário, né, da Cultura e Economia Criativa aí do Estado de São Paulo, e essa reunião do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. E também temos hoje, a partir das 2h30 da tarde, a gente precisa lembrar, né, o nosso telespectador também, nossos ouvintes, que o plenário, nós temos a sessão plenária aí também em ambiente virtual, né, Guga e Carol, a partir das 2h30 da tarde. E é bom a gente sempre estar falando para que, né, a população, as pessoas, né, os telespectadores, né, acompanhem os trabalhos aqui dos nossos parlamentares nesta Casa de Leis. Isso é muito importante para que você... É a chamada transparência hoje também, né? Que a gente já vem tendo há muito tempo do que os deputados fazem, né? Dos seus trabalhos na casa, nessa Casa de Leis, é muito importante. Então, a partir das 2h30 da tarde, a gente tem o plenário também, ainda em ambiente virtual, né? Que transmite a sessão plenária ao vivo.
E hoje nós teremos aí uma sessão extraordinária. Nessa sessão, ontem, só para lembrar, tivemos o Congresso de Comissões, onde 3 projetos de lei foram analisados, né, discutidos e foram votados. Desses projetos, 2, né, então, vão a plenário, que é o que sempre acontece, né? Depois, aliás, esses projetos são projetos em regime de urgência, né? Por exemplo, esse que vai ter hoje, essa sessão extraordinária, é para analisar e discutir o projeto de lei, que é de autoria do governador, que é sobre o IPVA, é o projeto 424 de 2020, exatamente. Esse projeto já está preparado, né, para ir a plenário, chegando hoje no plenário a partir das 2h30, que é a ordem do dia, né, Guga? Esse projeto vai ser aí exatamente discutido com os deputados, né, os parlamentares, virtualmente, e depois da discussão, né, tem um mínimo aí de 6 horas de discussões, esse projeto aí sim vai à votação dos parlamentares, né? É um projeto aí de autoria do governador que altera a Lei 13.296 de 2008, ou seja, só para explicar para o telespectador, essa lei já existe, né? Claro, desde 2008. É bom frisar isso, que estabelece aí o pagamento tributário do imposto sobre propriedade de veículos automotores, o famoso chamado IPVA, né, IPVA, Sérgio? Exato. Então, é uma alteração, viu, Guga? Para que as pessoas entendam melhor, é uma alteração na lei, tá? Então, essa proposta do projeto é exatamente acrescentar, né, o artigo 49A, que visa aí prorrogar, né, ou também suspender os prazos do pagamento do IPVA quando ocorrem, né, a gente está nessa situação, né, quando ocorrem situações que impossibilitem o contribuinte, né, do recolhimento desse imposto. Ou seja, a gente está vivendo, né, Guga e Carol, esse momento aí de pandemia, então tudo hoje está relacionado, né, à situação que a gente vive, né? Infelizmente, claro, ninguém queria uma situação dessa. Isso aí não tenha dúvidas, né? A gente sabe disso. E, nesse momento, né, fica difícil o contribuinte se deslocar, né, ter que fazer um pagamento. E esse artigo é para isso, né? É de autoria do governador, essa alteração nessa lei, para que as pessoas não tenham que pagar os chamados juros, correção monetária, né, Guga? Porque né, a gente está vendo o desemprego aí por causa dessa pandemia. Tempos difíceis, então né, Sérgio? Exato, tempos difíceis. E por isso, né, esse pedido de urgência, né, do projeto. Então, quando se pede, né, que é colocado um projeto de urgência para ser discutido e votado, né, porque é de extrema necessidade. Por isso tem esse trâmite, né, de passar rápido e ir para as 3 comissões, né, que são as comissões conjuntas, né, que aí ela é discutida, o projeto é discutido e votado nessa comissão, e de lá já vai direto para o plenário para ser discutido, né, com o mínimo de 6 horas, como eu falei, e votado. E aí, né, vira lei, né, vai a sanção do governador, né, para que o projeto vire lei. Então, é uma situação atípica, né? Claro, a gente está nessa quarentena, né, vivendo esse momento de não poder sair de casa, né, essa pandemia toda. Então, tem os projetos da Casa, né, da Assembleia Legislativa, é exatamente para quê? Para que ajude, né, esses projetos ajudem a população do nosso Estado. Né? Já tivemos vários projetos, né, Guga, aprovados aí, né, o 350, eu vou te dar um exemplo, você sabe disso, né? O 350 de 2020, né? Nesse projeto, vários artigos aí contemplam, né, a sociedade, as pessoas que mais necessitam, né? Eu fiz um programa ontem, inclusive, sobre violência doméstica. Esse é um dos tópicos desse projeto 350, né, desse projeto de lei do coronavírus, né, dessa pandemia, que acolhe, né, para acolher mulheres agredidas aí, né, nessa violência doméstica em abrigos, através do poder público, né? Então, são vários tópicos desse projeto 350 que beneficiam, né, essa situação toda que a gente está vivendo de pandemia. Então, é muito importante, como esse projeto agora, de autoria do governador, né, sobre o IPVA. Então, as pessoas não estão tendo condições aí de sair de casa para pagar suas dívidas, né, porque estão em quarentena. Então, isso vem a beneficiar,
né, toda a população de um modo geral. Então, essa sessão extraordinária, ela começa, né, hoje a partir das 2h30 da tarde, né, com transmissão ao vivo da nossa Rede Alesp. Tudo bem que é em ambiente virtual, né? Mas tudo é válido, os deputados se reúnem, né? Provavelmente o nosso presidente comandará essa sessão extraordinária, né? Para que esse projeto, provavelmente não, com certeza, né? O deputado Cauê Macris, o nosso presidente aí da Assembleia, vai presidir essa sessão ordinária para a votação desse projeto que é de autoria do nosso governador João Dória. É isso que eu tenho, né, para falar com vocês hoje, a não ser que vocês queiram saber mais alguma coisa sobre o nosso parlamento, sobre o andamento da casa, dos trabalhos que são realizados aí na nossa Assembleia Legislativa. Sem dúvida nenhuma, Sérgio, eu quero agradecer a tua participação nesse jornal, trazendo informações para todos nós, né? Você volta aí durante a programação ou nos próximos dias aí com mais boletins e mais notícias, com né, certeza, Sérgio? Com certeza. A hora que vocês precisarem, é só me chamar, estou em casa aqui, mas estou trabalhando. Estamos todos aqui trabalhando, ainda continuo nessa quarentena, né? Que foi, né, prorrogada por mais um tempo, a gente não sabe até quando, né? Mas a gente continua trabalhando aqui de casa e vocês aí da nossa redação, né, os nossos estúdios hoje da Rede Alesp, que é aí na redação. Bom trabalho para vocês. Obrigada, Sérgio. Um abraço. Esse é o Sérgio Everton, repórter e apresentador aqui da Rede Alesp, que participou, trazendo informações, tudo que acontece esta manhã no Parlamento Paulista, né, Julie? É isso mesmo, Guga Mendonça. Muita coisa acontecendo aqui. Você pode acompanhar sempre nas nossas redes sociais. A gente vai para mais um giro de informação. Vamos lá. Devem ser divulgados hoje os resultados do exame do presidente Jair Bolsonaro sobre a Covid-19. Pois é, o presidente apresentou alguns sintomas, como febre, dores no corpo, colheu material no Hospital das Forças Armadas, lá em Brasília, para fazer os exames, mas passa bem. Segundo o próprio presidente, o exame de radiografia dos pulmões não apresentou nenhuma alteração. E o presidente cancelou, então, os compromissos desta manhã de terça-feira, a fim de esperar, claro, o resultado do teste de coronavírus previsto para sair ao meio-dia. Para o período da tarde, às 3 horas, a agenda oficial prevê uma audiência no Palácio do Planalto com o ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos. E a Secretaria de Comunicação divulgou nota a respeito do estado de saúde do presidente. Segue a nota. O presidente Jair Bolsonaro realizou na noite de hoje, dia 6, teste de Covid-19 em Hospital de Brasília. O resultado sairá nesta terça-feira. O presidente apresenta, nesse momento, bom estado de saúde e está em sua residência, ainda acrescentando, Júlia, que ele desmarcou todos os compromissos aí da semana para que possa, né, repousar e se restabelecer. Lógico, Guga Mendonça, até porque também, enquanto não sair o resultado, ele precisa se resguardar e resguardar todos que estão do seu lado também, não tem jeito. Exatamente, né? Ficar no resguardo, no descanso, para que logo esteja estabelecido. É o Jornal da Rede Alesp nesta terça-feira, mês de julho, trazendo aí notícias do Parlamento Paulista e também aí as notícias dessa pandemia da Covid-19, né? Estamos aí há alguns meses já nessa situação, tanto no estado de São Paulo quanto no Brasil e, óbvio, mais de 100 no dias. mundo, né? Mais de 100 dias. A quarentena aqui no estado de São Paulo está valendo até o dia 14 de julho. Alguns setores fazem uma retomada gradual através do Plano São Paulo, né? De retomada das atividades. E vamos com mais entrevista no Jornal da Rede Alesp, viu, Júlio? O Jornal da Rede Alesp conversa agora com o médico Juarez Cunha, presidente da Sociedade Brasileira de Imunização. Ele nos fala aí sobre o calendário de vacina na pandemia do coronavírus. Doutor Juarez, seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bem-vinda, doutor. Bom dia, é um prazer estar aí com vocês. Bom dia. Doutor, é sempre importante, nesse momento de pandemia, as pessoas, claro, ficam com receio de ir a algum lugar, a UBS, a um centro de vacinação. E o nosso papo de hoje é justamente para mostrar para as pessoas que estão em casa e prestar esse serviço do quanto é importante se manter, então, aí o calendário de vacina, né? Foi lançada uma cartilha aí sobre essa importância da imunização nesse momento, parceria de vocês com a Sociedade Brasileira de Pediatria e com a Unicef.
Unicef. O senhor pode falar um pouquinho sobre isso, por favor, para a gente começar? Bem, assim, o que levou a gente fazer esse material, inclusive a cartilha? É uma preocupação, não só nossa, é uma preocupação mundial, porque já vinha sendo observado uma diminuição das coberturas vacinais, inclusive aqui no nosso país, nos últimos anos, e essa cobertura vacinal, com certeza, com a pandemia, com o distanciamento social e com o medo das pessoas de procurarem as unidades de saúde, se sabia e se sabe que essas coberturas vacinais que já eram baixas, a gente não conseguia atingir as metas, elas cairiam mais ainda, expondo toda a nossa sociedade, e em especial as crianças, a várias doenças que continuam acontecendo, porque nós ficamos muito centrados no Covid, que eu acho que tem que centrar mesmo, né, nisso, porque com toda essa situação de mais de 65 mil óbitos no país, é impossível não darmos atenção que o Covid tem que ser dado. Mas, ao mesmo tempo, temos várias outras doenças que podem ser evitadas por vacinas que são seguras, são eficazes e que estão disponíveis gratuitamente na rede pública. Então, a ideia foi juntar a Sociedade Brasileira de Pediatria, o Unicef e a Sociedade Brasileira de Imunizações para levar esse recado, né, para a população, para os gestores, para os profissionais da saúde, que nós não podemos parar de vacinar com as nossas vacinas de rotina, que a gente chama, né? E o senhor falou aí sobre, então, essa diminuição da cobertura vacinal, não só aqui no Brasil, mas, enfim. Como é que está a circulação, então, de outras doenças aqui no Brasil? Vocês têm algum número do que, além da Covid-19, o que precisa ainda ser imunizado por aqui? Bem, eu acho que é importante a gente voltar um pouco aí, assim, qual a nossa situação. A nossa situação em termos de doenças imunopreveníveis, com um calendário bastante robusto que a gente tem pelo Programa Nacional de Imunizações, várias doenças nós conseguimos eliminar, várias outras doenças conseguimos controlar e diminuir um número bastante importante de casos, né? O que nós observamos nos últimos anos, que com a diminuição das coberturas vacinais, algumas doenças estão voltando, que já estavam controladas. Exemplo disso é o sarampo. O sarampo nós ganhamos da Organização Mundial de Saúde, certificado de eliminação em 2016, né? Não era só Brasil, em todas as Américas. E a partir de 2018 nós tivemos um retorno do sarampo, 2018 quase 20 mil casos, pegando mais a região norte. 2019 também quase 20 mil casos, pegando mais região sudeste. E agora, em 2020, nós temos mais de 5 mil casos registrados até o final de abril. Então, tem muito caso de sarampo, com 4 óbitos. E esse ano, pegando principalmente o estado do Pará, que tem quase metade dos casos de sarampo, mas também espalhado em 21 estados do país. Então, nós temos um surto de sarampo em atividade e de uma doença que tem uma facilidade muito grande de transmissão, diferente do Covid, que se calcula que uma pessoa contaminada pode transmitir para 2 ou 3, né? O sarampo, uma pessoa contaminada pode infectar outras 18, 20 pessoas. Então, o sarampo é um exemplo. Outra situação de risco que nós temos é febre amarela. Nós já, desde 2016 também, nós temos tido surtos de febre amarela episódicos, assim, e agora, em 2020, está tendo uma migração da doença para a região sul, e temos vários casos em humanos em Santa Catarina, e também com 3 óbitos já no país por febre amarela. Então, esses são 2 exemplos de doenças que nós temos vacinas, que elas estão disponíveis gratuitamente para a população. E todas as outras, rubéola é uma doença que nós temos eliminada também, temos certificado de eliminação. A rubéola pode levar consequências muito graves principalmente se uma gestante tiver rubéola, ela pode transmitir para o nenê e o nenê ter rubéola congênita, que é um quadro bastante grave. Coqueluche é uma outra doença que, desde 2010, houve um aumento do número de casos. A partir de 2014, nós temos a introdução da vacina
durante a gestação, então na gestante para proteger o neném nos primeiros meses de vida. Então a vacinação de rotina que nós temos chamado a atenção não é só da criança, né? É a vacinação de rotina para todas as faixas etárias, então incluindo também a gestante, os adolescentes, os adultos, os idosos, porque os nossos calendários do Ministério da Saúde, eles passam por todas as idades e também por outras situações especiais, que a gente tem vacinas especiais para situações especiais nos locais que se chamam CRIs, que é Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais. Então, nós temos muitas vacinas que podem proteger contra doenças importantes que estão disponíveis e que, infelizmente, não estão sendo totalmente utilizadas, né? Agora, doutor Juarez, é importante, né, a gente explicar de forma didática para o nosso telespectador. A gente ouve falar muito em surto, epidemia e pandemia, né, que ficou bastante conhecida nos últimos meses. Quais as principais diferenças? Eu boto também um item a mais na minha pergunta. O ano passado, por exemplo, aparecia um caso de sarampo, ia lá, vacinava o prédio inteiro, se tomava cuidado, isolava as pessoas. E parece que o sarampo ficou meio esquecido em meio a esse caos que a gente vive sanitário no momento, né? Talvez fique fácil para explicar em relação à Covid. Então, a Covid, nós temos uma pandemia. A pandemia significa que nós temos a doença acontecendo em todo o mundo. Então, essa é a definição de pandemia. E daí dá para usar até dentro do Covid surtos. Nas instituições geriátricas, o que tem sido observado, nós temos surtos de Covid dentro de uma instituição ou dentro de um local de trabalho. Então, quando aquela doença acomete 2 ou mais pessoas dentro do mesmo ambiente, a gente vai considerar aquilo como surto, né? Epidemia é mais localizado. Por exemplo, nós temos uma epidemia de sarampo atualmente, né? Porque apesar do sarampo ter voltado em todo o mundo, não se considera pandemia, até porque não tem não são todos os países que também têm sarampo, né? Diferente de Covid, que praticamente todos os países têm. E aí, esse exemplo, né, que a gente está falando, o sarampo, com 20 mil casos que nós tivemos no ano passado e mais de 5 mil casos esse ano, isso é uma epidemia. E os critérios disso, né, então, depende também da circulação daquele vírus ou daquela bactéria que vão levar às consequências que são a doença, né, e o acometimento da população. E até corroborando aí o que o Dr. Juarez está falando, de se continuar o calendário de vacinas no Brasil, o governo do estado de São Paulo prorrogou até o dia 24 de julho, aqui na capital e também em todo o estado, a vacinação contra a gripe, contra o H1N1. Doutor Juarez, então também dizendo dessa importância, né? A gente está chegando nesse momento de frio, né? A gente sabe das doenças respiratórias, influenza, H1N1. É importante que as pessoas compareçam aos locais de vacinação. A gente sabe que todo mundo lá nas UBSs, nas clínicas, estão preparados, vão com todos os protocolos de saúde, né? A gente está reforçando isso aqui porque é uma prestação de serviço, para que as pessoas entendam, como o senhor bem explicou, que é preciso se vacinar e se proteger das outras doenças também, né? Com certeza. Então, eu não tinha ainda comentado sobre influenza, sobre gripe, né? A campanha da gripe, que foi antecipada exatamente para os grupos considerados de maior risco para o Covid, né? Porque a vacina da gripe ela não vai proteger para o Covid, mas como o quadro é muito parecido, se nós temos uma doença que pode ser evitada por vacina, que é a gripe, né? E nós temos uma vacina, tem que ser estimulado, né? Então, a primeira fase da campanha, nós tivemos uma cobertura altíssima em pouco tempo, pegando principalmente os idosos e profissionais de saúde, né? Foram os grupos que foram os eleitos como os de maior risco para serem vacinados no início. Todos os outros grupos, infelizmente, nós não conseguimos coberturas vacinais. Por isso que, inclusive, a campanha foi prorrogada até o dia 30 de junho e agora foi prorrogada até o final de julho, né? Então, isso é uma pena, né? Porque é um quadro que é uma infecção respiratória, da mesma forma que o Covid, é uma doença que nós podemos evitar
se eu evitar a gripe, eu vou evitar idas aos serviços de saúde, vou diminuir essa possibilidade de contato, convívio das pessoas e vou também dar um alívio para o serviço de saúde poder tratar Covid, que a gente sabe que em vários locais a gente não está tendo a estrutura suficiente para poder tratar essas pessoas. Então, a vacina da gripe é um exemplo bem importante de como a gente espera que a sociedade se conscientize e que tem uma vacina disponível e que tem que ser procurado. Em especial, as pessoas que fazem parte dos grupos considerados mais vulneráveis, que são os grupos de risco, né? E daí entra também um dos critérios aí que foi perguntado antes, né? A epidemia, né? Pandemia. Nós tivemos em 2009 uma pandemia pelo vírus H1N1, que é um vírus da gripe, né? Então, as pandemias, para a gripe, como é que funciona? Quando tem uma alteração muito importante na genética do vírus, né? Uma alteração importante da sua composição, as epidemias e as pandemias, temos pandemia, né? E esse é o risco de poder acontecer de novo. Agora, doutor Juarez, é importante no momento desse que a gente aproveite o espaço de utilidade pública, né, doutor? Foi aberta campanhas em todo o Brasil em relação à vacina da gripe, mas existem outras vacinas que o grupo de risco deva tomar também? Por exemplo, se fala muito na vacina da pneumonia, que poderia, né, ajudar a não ter uma infecção mais grave no caso da Covid. Quem que pode tomar essas vacinas, doutor? Bem, esses calendários vacinais que tanto o Ministério da Saúde como as sociedades científicas preconizam, são calendários que vão utilizar vacinas que já são comprovadamente seguras e eficazes para aquelas doenças específicas, né? Então, as pessoas têm procurado muito a vacina da gripe, a vacina da pneumonia, pensando em proteção para o Covid. Como eu falei antes, elas protegem para infecções respiratórias, mas não para a Covid. Quem deve fazer as vacinas chamadas da pneumonia? Porque o nome não deveria ser esse, porque é a vacina que protege contra o pneumococo, que é uma bactéria que causa vários tipos de doenças, inclusive pneumonia, né? Então, essa vacina ela é oferecida gratuitamente na rede pública para todas as crianças, que se chama Pneumo 10. É uma vacina que faz parte da rotina da criança. Veja como é importante a criança ter a vacinação em dia. Tá? Essa vacina ela é aplicada aos 2 aos 4 meses e um reforço com 1 ano de idade. Ela protege contra essa bactéria chamada pneumococo, que existem mais de 90 tipos, e a vacina protege para 10 tipos, causadores de otite, sinusite, pneumonia, meningite, vários tipos de... Então, veja como é importante termos essas vacinas em dia e exatamente nos grupos vulneráveis. Para quem que a gente recomenda a vacina que protege contra o pneumococo? Para a criança, que é mais vulnerável, e para o idoso, que é mais vulnerável. No meio caminho disso tudo, as pessoas com comorbidade também têm indicação de fazer as vacinas pneumocócicas, né? Então, daí, quando eu comentei antes, o Centro de Referências de Imunobiológicos Especiais é um local que tem essas vacinas quando elas não estão disponíveis na rede pública. A Pneumo 10 está disponível até os 5 anos na rede pública, né, nos postos de saúde. Então, vamos dizer, uma pessoa que seja imunodeprimida, que esteja fazendo, por exemplo, um tratamento para câncer, com quimioterapia, radioterapia, ela tem possibilidade de fazer outras vacinas para o pneumococo, uma delas chama Pneumo 23, que tem disponível na rede pública, mas daí nos CRIs, que são Centros de Referência Imunobiológicos Especiais, que tem em todos os estados. Nem sempre tem em todas as capitais tem. Então, as cidades do interior muitas vezes tem que pedir para a capital. Tem uma outra vacina que se chama Pneumo 13, que também ela é disponível nos CRIs para algumas situações muito específicas de pessoas imunodeprimidas. Daí isso independe também da idade, tá? Essa vacina, tanto a Pneumo 13 como a Pneumo 23, são recomendadas para idosos. Os idosos que são saudáveis não vão ter essa vacina no calendário da rede pública, daí só na rede privada, né?
Mas são vacinas que protegem contra uma bactéria que causa infecções graves, inclusive respiratórias. E o ideal é que todas as pessoas pudessem fazer. Muitas delas são candidatas pela rede pública, como eu falei, não só nos postos de saúde, mas nos CRIs, e muitas vezes, se não estiver contemplada na rede pública, essa pessoa pode procurar na rede privada, né? Agora, doutor, outra vacina que surge, né, uma dúvida nas pessoas, o que é a vacina tríplice viral? É sarampo, rubéola e cachumba. Quando eu falei ali de sarampo, eu acabei não comentando qual é a vacina que a gente usa para proteção. A vacina que se usa para proteção de sarampo é a tríplice viral, que é sarampo, rubéola e cachumba. Atualmente no Brasil, ela está sendo aplicada a partir dos 6 meses, entre 6 meses e 1 ano, que nós chamamos de dose zero, porque nessa idade os anticorpos maternos interferem muito na resposta da vacina, então nós não temos aquela resposta ideal. Então se chama dose zero, ela não conta. E se faz a dose 1 com 1 ano de idade e a dose 2 com 1 ano e 3 meses de idade. Só que essa vacina está disponível em todas as outras faixas etárias, menos no idoso, está disponível para os adolescentes e adultos que não tenham feito essa vacina anteriormente. Porque a nossa situação em termos de sarampo atualmente, o sarampo tem acontecido em crianças, que é mais comum, principalmente nas crianças menores de 1 ano, por isso que se faz a dose zero, mas também o adolescente e o adulto jovem tem sido o grupo etário que mais nós temos tido o diagnóstico de sarampo. E essa vacina, então, está disponível na rede pública, nos postos de saúde, em todos os postos, se chama tríplice viral, sarampo, rubéola e cachumba. E ela está disponível para todas as pessoas, dependendo do estado até 49 anos, outros estados até 59 anos. Perfeito. Dr. Juarez Cunha, presidente da Sociedade Brasileira de Imunização, obrigada pela sua contribuição aqui no Jornal da Rede Alesp, de um assunto importante, então, continuar o calendário de vacina, pessoal. Eu gostaria de agradecer, convidar todos para irem no nosso site, sbim.org.br, ver todo esse material da campanha que a gente está fazendo, vacinação em dia, mesmo na pandemia. Claro que com segurança, e isso tudo também está abordado lá nesse material que foi produzido. Muito obrigado pelo espaço. Obrigado, senhor. Falando então, né, Guga Mendonça, sobre a questão não só da vacina agora de gripe, mas, enfim, ele alertou. Temos um surto, né, de sarampo no Brasil, paralelamente à Covid-19. Pois é, e foi importante também explicar a diferença entre surto, pandemia e também epidemia, porque às vezes as pessoas, né, fazem uma certa confusão e entender dessas vacinas é importante, sem dúvida nenhuma, né, Júlia? No entanto, para pandemia, endemia ou surto, a gente precisa se cuidar, né, Guga Mendonça? Girando informação. Em Congresso de Comissões Parlamentares, aprovaram o projeto que suspende os efeitos da inclusão de nomes no CADIM. E a proposta, que teve tramitação de urgência aprovada no plenário aqui da Assembleia Legislativa de São Paulo, tem como objetivo ajudar pessoas físicas ou jurídicas, municípios e empresas com dificuldades financeiras. O CADIM, Cadastro Informativo dos Créditos Não Quitados, impossibilita entidades de realizar novos acordos enquanto estiverem inadimplentes. E durante a reunião conjunta realizada em ambiente virtual, as comissões de Constituição, Justiça e Redação, Administração Pública e Finanças, Orçamento e Planejamento votaram a favor do projeto. A deputada Janaína Pascoal, do PSL, manifestou dúvidas quanto ao texto da proposta. Segundo ela, a medida pode criar dificuldades para quem a lei pretende beneficiar. Eu tenho a sensação de que o projeto acaba prevendo o contrário do que o deputado pretende. Porque no lugar de criar requisitos para a inclusão do nome de pessoas físicas, jurídicas, públicas ou privadas no CADIM, o projeto trata da retirada dos nomes dessas pessoas do CADIM. Autor do requerimento, o deputado Dirceu Dalben, do PL, explica que o objetivo é gerar mais flexibilidade no CADIM para que o poder público atenda os envolvidos. O objetivo de propor essa alteração dos incisos 1º ao 4º ao artigo 8º da Lei 799 de 2008, a lei que criou o CADIM, não é desconstruir essa lei,
Essa lei é um instrumento importante, necessário, para o Estado manter em dia os seus acordos, seus compromissos com os outros entes, municípios, empresas ou pessoas físicas ou jurídicas. Mas o objetivo é ter instrumentos para que a administração pública não fique engessada nas suas decisões e possa atender à necessidade dos seus entes. E o parlamentar ainda acrescenta que as medidas vão auxiliar os municípios que passam por dificuldade financeira. E o projeto segue, então, para votação no plenário virtual aqui da Assembleia Legislativa de São Paulo. Esse é o Jornal da Rede Alesp. Hoje é terça-feira, daqui a pouco você acompanha aí a reunião da Comissão de Educação e Cultura online, né? Uma reunião virtual que vai receber o secretário estadual de Cultura, Sérgio Sá Leitão. Dentro de instantes você acompanha essa reunião com a gente aqui na Rede Alesp. Mas vamos de mais entrevista no Jornal da Rede Alesp desta terça-feira, Júlia. O Jornal da Rede Alesp conversa agora com o doutor Carlos Fostner, que é diretor-presidente do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, o ITI. Ele nos fala sobre o termo de cooperação entre o ITI e o Conselho Federal de Odontologia. Doutor Carlos, seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, Carlos. Bom dia. Estão me ouvindo? Bom dia, prazer estar com vocês aí na Rede Alesp. Muito obrigado pela sua presença. Doutor, conta um pouquinho de como funcionou, né, esse termo, esse acordo. O validador de documentos digitais, que é um portal, né, é uma iniciativa do ITI, que tem apoio técnico do Conselho Federal de Medicina e do Conselho Federal de Farmácia também. O que ele faz é validar aquelas receitas digitais. Hoje, com a pandemia, a gente tem uma necessidade, tanto do médico quanto do paciente, de poderem fazer as receitas à distância, remotamente, né? Então, isso facilitou bastante a vida tanto de médicos quanto de pacientes, porém, exigiu uma necessidade de se ter documentos que tivessem validação, que não pudessem vir a ser depois repudiados, né? O médico, quando emite uma receita digital, ele assina ela com o certificado do ICP Brasil, que é a assinatura qualificada, vamos dizer, o certificado mais seguro que tem hoje aqui no Brasil. Essa assinatura, ela automaticamente faz uma criptografia do documento em si, de forma que ele não venha a ser adulterado depois. Então, essa parceria já gerou aí, nesses últimos 2 meses da pandemia, praticamente mais de 170 mil receitas digitais. É a tecnologia facilitando a vida do cidadão. Perfeito. E isso que o senhor falou agora no final da sua resposta, a questão de proteção de dados, de segurança e que ninguém consiga alterar tanto a receita, tanto também quanto atestados, não é? Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa questão da segurança e da proteção de dados. Correto. Veja, o atestado, se ele for fraudado, como a gente verificou acontecendo no início da pandemia, quando teve liberação de presos, por exemplo, com atestados falsos, etc. Ou mesmo uma receita, né, um medicamento que é controlado, ele ser dispensado de maneira irregular, isso pode, logicamente, que gerar problemas, né, tanto para quem dispensa, quanto para quem usa e assim por diante. No momento em que o receituário digital, a receita digital emitida pelo médico, ela tem uma validação... Doutor. E assim, oi. Eu quero pedir só um minutinho do senhor, que eu vou agora passar a Rede Alesp para a Comissão de Educação e Cultura, que começa dentro de instantes, e a gente continua com o Jornal da Rede Alesp. A gente conversa com o doutor Carlos Fostner, que é diretor-presidente do ITI. Então, agora você na Rede Alesp acompanha a comissão. Bem, doutor, voltando à entrevista, né, eu gostaria que o senhor concluísse, né, o seu pensamento quando eu lhe interrompi. Pois não. Então, no momento em que o médico assina uma receita digital, diferentemente de uma assinatura física manuscrita, o documento poderia ser fraudado
se não tivesse uma certificação, uma assinatura certificada, uma assinatura qualificada. Essa certificação implica na passagem de todo o documento por uma criptografia. Se alguém for adulterar esse documento, automaticamente vai aparecer uma mensagem de erro. Então, o documento ele passa a ter veracidade, integridade, passa a ter autenticidade e ele não é repudiável. Ou seja, aquele documento ele seria igual a uma assinatura feita em cartório, por exemplo. Então, o documento digital passa a ser um documento com total segurança. Agora, Carlos, quem pode utilizar o serviço? Quem pode ter acesso à feitura, então, por exemplo, de um atestado ou mesmo de uma receita? Apenas os médicos têm acesso a isso? Como é que, então, os pacientes retiram essa informação para que as pessoas entenderem como é que funciona o trâmite, então, aí? Como funciona, né? Diferente, lógico, de um receituário manuscrito, a gente até brinca, né, que a receita manuscrita sempre só o médico consegue entender o que está escrito lá, né? Agora é diferente, agora é uma receita digital. O médico que tem o certificado ICP Brasil, ele pode assinar uma receita digital. Esse certificado é mais ou menos aquele, vamos dizer, fisicamente, para a pessoa leiga entender, seria ou o token, ou um cartão, ou o próprio certificado em nuvem. Então, tem diversas empresas que fazem esse certificado, que é aquele token que normalmente que as pessoas têm mais familiaridade é o token que o contador usa para o acesso na Receita Federal. Então, o médico também pode usar esse token, esse certificado digital, tanto para o receituário digital quanto para outras utilidades, como, por exemplo, o acesso da Receita Federal. Mas o importante aqui é o seguinte, o médico, tendo o certificado digital, ele tendo a assinatura digital, ele preenche, ele prepara uma receita digital, então ele tem acesso a esse serviço digital. O paciente tem acesso também, desde que, lógico, ele tenha o certificado digital. E o farmacêutico, na hora de dispensar, ele também tem acesso a isso. O mais importante de tudo é que essa validação da assinatura digital, ela serve justamente para verificar a veracidade, se esse documento é verídico, se ele está todo correto, se ele não foi adulterado. Esse portal ele só verifica esses quesitos, ou seja, se o documento é correto, se ele não foi adulterado, ele só verifica a assinatura. Ele não tem, vamos dizer, não existe uma divulgação dos dados da receita digital ou dos dados do paciente, etc. Ele só está verificando a assinatura. Então, quem tem acesso a isso? O médico, o paciente e o farmacêutico. E, lógico, também agora, com a nova parceria que nós estamos fazendo com o Conselho de Odontologia, os dentistas também, nos próximos meses, também poderão ter acesso a esse serviço. Carlos, se a gente, nesse processo todo, se vocês identificarem alguma alteração, quem é responsabilizado? Vocês conseguem identificar de onde veio essa alteração? Consegue sim, vamos dizer, o documento, se ele for adulterado, automaticamente, ao verificar a veracidade da assinatura, através do portal de validação da assinatura, já vai identificar que aquele documento não é o documento original. Qualquer documento digital assinado com o certificado ICP Brasil, através da assinatura digital do certificado ICP Brasil, ele passa por uma criptografia. Então, a adulteração disso automaticamente aparece no documento modificado. Se tiver uma adulteração, a gente tem condição, lógico, de rastrear e identificar de onde foi feito, mas isso tem sido muito raro mesmo, tá? A segurança ela é bastante elevada, as chaves públicas que são armazenadas aqui no ITI, né? Elas têm total segurança, quer dizer, é muito difícil de você ter uma adulteração disso, até porque essas assinaturas elas têm uma validade, né? Não que o documento tenha validade, o documento continua e vai valer sempre, né? Mas o token, a assinatura digital, o certificado digital, ele periodicamente ele é renovado. Agora, doutor Carlos, o senhor acha
que, na verdade, esse sistema ele veio para ficar, cada vez mais teremos segurança nesse quesito, ou depois, voltando ao novo normal, se volta ao jeito antigo de fazer? Pois é, ninguém sabe exatamente o que é o novo normal e quando vai chegar, quando a sociedade vai estar vivendo esse novo normal, né? Nesse período de pandemia, logicamente que o funcionamento da sociedade ele modificou-se bastante. As pessoas acabaram se distanciando, né? Por conta do vírus, evidentemente, mas surgiram outras alternativas de se tocar a vida, de continuar a vida em sociedade. Seja pelo comércio eletrônico, pela compra da refeição por aplicativo, etc. E no caso dos médicos, através da medida provisória, veio sim o receituário digital. Eu pessoalmente entendo que isso é uma coisa que veio para ficar. A tecnologia tem vindo para ficar, lógico, a modernização é muito rápida. É importante dizer que no Brasil, essa tecnologia de criptografia ela está entre as mais avançadas do mundo. O ITI tem sido, vamos dizer, um parceiro aí de ponta dos conselhos federais de farmácia, medicina, odontologia e de outras entidades, lógico, entidades de classe, né? Mas especificamente no caso das receitas digitais. É um serviço que foi muito bem construído e ele é um facilitador, passou a facilitar a vida tanto de médicos quanto de pacientes. Então você tem hoje pessoas de idade, por exemplo, né? Precisam fazer uma compra de um remédio. A minha própria mãe, por exemplo, né? Ela é uma pessoa de idade, cardíaca, etc. Então é grupo de risco. E ela pode usufruir disso. O médico, ela não precisa ir ao médico para pedir a receita de medicamentos controlados, por exemplo. O médico passa esse documento via eletrônica, né? É um PDF no fim, né? Esse PDF é verificado se é um arquivo PDF, coisa muito, muito comum, verificado se a assinatura é validada. E ela leva isso na farmácia, ou pede, inclusive, para a farmácia fazer a entrega, né? Então, a farmácia pode verificar até eletronicamente a validade da assinatura. Então, é um sistema bastante seguro, entendo que veio para ficar, veio para facilitar a vida do cidadão, já é um começo aí do dito novo normal. Mas digamos que a sociedade volte ao antigo normal, né? Como eram as relações entre as pessoas antes da pandemia. Algumas pessoas vão continuar usufruindo disso, porque é como o caso do celular, né? Décadas atrás ninguém usava celular, hoje todo mundo usa celular e tem uma série de serviços no bolso. A gente compra comida agora na pandemia pelo celular. Qual é a diferença de se comprar um remédio com total segurança, com uma receita validada, não repudiável, isso é importante, né? Quer dizer, uma receita que é entendida como verídica. Isso é uma coisa que veio para ficar, é um facilitador. Doutor Carlos, eu quero agradecer a sua participação no Jornal da Rede Alesp desta terça-feira. Foi muito bom aí conversar com você e esclarecer a população sobre esse assunto. O prazer foi meu. Se me permitindo, só mais um último comentário. Pois né? não, fique à vontade. Novidades, né, do ponto de vista de certificação eletrônica para acontecer no Brasil aí nos próximos meses. A Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia, por exemplo, tem um planejamento aí de inúmeras ações, entre elas, entra toda a parte da medicina, evidentemente, né? Mas inúmeras ações de serviços públicos que hoje são feitos em balcão, serem transformados em serviços digitais. Então, assim, aos poucos não, até de maneira relativamente rápida, a sociedade brasileira, quer dizer, o cidadão brasileiro vai passar de um cidadão de uma pessoa física ou de uma pessoa jurídica para um cidadão digital. E a forma de verificar se aquele cidadão digital é mesmo aquela pessoa física, aquela pessoa jurídica, é justamente o certificado digital, que hoje os contadores usam
diariamente, né, que todas as notas fiscais eletrônicas, por exemplo, passam por essa certificação digital também, né? Existe a criptografia nas notas fiscais eletrônicas para saber a sua veracidade. Quando nós falamos do receituário digital, ele praticamente vai ser uma coisa muito parecida com a nota fiscal eletrônica. Então, é uma coisa que veio para ficar. E são mais de 3 mil serviços públicos hoje do governo federal, dentro do portal .gov.br, que serão transformados rapidamente aí nos próximos meses em serviços públicos digitais. Veja, por exemplo, o caso do INSS, onde a grande maioria dos serviços já é digital, já eliminou fila, já desburocratizou, já reduziu o custo do serviço para o cidadão, já reduziu o peso do Estado em cima do indivíduo. São iniciativas muito boas, das quais o ITI tem o privilégio de ser o parceiro tecnológico. Perfeito. Carlos Fortner, diretor-presidente do ITI. Obrigada, até uma próxima. Obrigado, ficamos à disposição. Prazer falar com vocês. Muito obrigado, doutor. Pois é, Guga, essa questão dos certificados digitais, eu li ontem também que os cartórios, né, nesse momento de pandemia, nos últimos 4 meses, teve aí um decréscimo de 70% da ida às pessoas aos cartórios e eles também estão usando, então, essas questões de certificado digital, assinatura eletrônica, para, claro, facilitar a vida de quem precisa dessas certidões no cartório. Guga. Pois é, Júlia Stanzioni, vamos de mais notícia nesta terça-feira? Falando de coisas importantes que continuam acontecendo aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. Notícias do Parlamento Paulista. Os parlamentares votaram o projeto de lei que define a política estadual pela primeira infância. E a proposta foi aprovada com 8 votos a favor, 1 voto contrário e uma abstenção durante reunião extraordinária da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento aqui da Lesp. O projeto é de autoria da deputada Marina Elou, da Rede. O programa garante o bem-estar da criança nos primeiros 6 anos de vida, período fundamental para o desenvolvimento físico, social e emocional. O relatório do deputado Estevão Galvão, do DEM, considerou o projeto sem custos adicionais ao poder público. O deputado Ricardo Melão, do Partido Novo, justificou o voto dele favorável ao relator. Apesar de eu ter alguns questionamentos em relação ao mérito, por ser autorizativo, por reunir apenas programas que já existem e estão colocados já pelo governo do Estado em ações dispersas, eu voto favorável porque entendo que não há um impacto orçamentário financeiro. Já o deputado Tenente Nascimento, do PSL, votou contrário porque, segundo ele, já existem projetos que contemplam a primeira infância em todo o estado de São Paulo. A implementação de uma nova política voltada à primeira infância ensejaria a quantificação das despesas decorrentes para a viabilização dos programas sugeridos, bem como de qual seria a fonte de receita para seu efetivo custeio. E o presidente da Comissão de Finanças, deputado Wellington Moura, do Republicanos, optou pela abstenção. Eu não vejo uma forma viável, nesse momento, do Estado aprovar um projeto como esse, diante de uma incerteza que nós estamos vivendo. Quanto mais criar um novo programa, por mais que ele seja autorizativo, mas no momento que a gente cria um novo programa, não tem como dizer que não irá gerar gastos. O plano determina que o Poder Executivo desenvolva políticas alinhadas entre governos estaduais e municipais, conforme o artigo 227 da Constituição Federal, que coloca, então, a primeira infância como prioridade absoluta. De acordo com o texto da proposta, a política estadual pela primeira infância está alinhada com as metas de desenvolvimento sustentável da Organização das Nações Unidas. O projeto ainda precisa ser votado em plenário para depois ser sancionado pelo governador João Dória. Esse é o Jornal da Rede Alesp. Hoje é terça-feira, com muita utilidade pública, prestação de serviços e notícias do Parlamento Paulista. Esse é o seu jornal, o Jornal da Rede Alesp. Eu e a Júlia Stanzioni aqui trazendo informações para você durante essa manhã até às 2h30 da tarde, quando tem a sessão parlamentar, na sessão extraordinária online do Parlamento Paulista, aí para discutir projetos de interesse da população. E eu quero convidar você para logo mais também, ao 12h30,
tem a coletiva da saúde. Aí os detalhes desta pandemia do coronavírus divulgados pela equipe da Secretaria Estadual de Saúde, o governo do estado de São Paulo. Você acompanha tudo ao vivo, direto do Palácio dos Bandeirantes em São Paulo, uma atualização dos dados do coronavírus no estado de São Paulo, não é mesmo, Julie? E já que nós estamos falando, né, da Rede Alesp, do que ela transmite da Assembleia Legislativa, todas as comissões de modo virtual, sendo transmitido para quem está em casa pelas redes sociais e também pela TV. Lembrando, né, Guga Mendonça, que também lá no YouTube da Rede Alesp você confere toda a programação. Então, você perdeu uma parte do jornal? Logo mais você pode assistir depois das 2h30 da tarde essa parte que você perdeu do jornal. Tem algum tema de interesse? Pode procurar lá, porque os nossos repórteres, apresentadores, continuam trabalhando de modo remoto em casa enquanto não estão aqui apresentando o jornal. Então, tem muita informação na Lesp Conecta, Conexão Legislativa e também o Ideias e Debates. Então, a produção jornalística da Rede Alesp não para, Guga. Muito interessante, Julie. E você também acompanha na Rede Alesp agora, né? A prestação de contas do secretário de Estado de Cultura e Economia Criativa, o Sérgio Sá Leitão, a comissão aí de Educação e Cultura. O secretário falava agora há pouco, por exemplo, nas obras do Museu do Ipiranga, que o Estado de São Paulo vem fazendo nos últimos anos. Agora temos entrevista no Jornal da Rede Alesp. A gente vai conversar agora com a atleta paralímpica do tênis de mesa, a Juliana Silva. Ela vai nos falar sobre o auxílio emergencial para os atletas e para atletas. E também, né, Julie, é importante a gente conversar sobre a rotina dos atletas em tempos de pandemia. Juliana, seja muito bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Tudo bem? Oi, tudo bem? Obrigada pelo convite, obrigada por estar junto com vocês. E vamos falar. Juliana, tramita aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo um projeto 418 de 2020 do deputado Altair Moraes, que dispõe, então, aí para a criação de uma medida excepcional para a proteção social dos atletas, para atletas, técnicos, guias, chamadores para o enfrentamento à Covid-19, né? A gente sabe que desde que começou a pandemia, o Centro Paralímpico também foi fechado, vocês precisaram mudar a rotina, né? Primeiro, contar para a gente como está sendo essa rotina de atleta em casa. Bom, está sendo uma loucura, né? Porque nós tínhamos toda uma estrutura, né? No meu caso, que eu sou atleta de tênis de mesa, a mesa oficial, o espaço, que é muito importante, essa questão de espaço para o atleta, a academia, né? Para a parte de condicionamento físico, fisioterapia. Então, é tudo na parte externa, né? Quando veio a questão do Covid, e você se viu tendo que ficar na sua casa e, por ser atleta, manter esse meu ritmo, mudou totalmente a minha realidade, porque eu não tinha até então uma mesa de tênis, eu não tinha uma estrutura, né, academia, né, então veio o primeiro questionamento, o que eu vou fazer agora? Né? E mais o choque, porque você perde o seu ritmo de treino, né? Então, nós vivemos disso, nós treinamos de 9 até 12 horas no máximo, né, contando com condicionamento físico e fisioterapia, e de repente você vê essa rotina quebrada, você leva aquele choque inicial. Eu chorei nos primeiros dias, né, porque você fica bem desacreditado do que está acontecendo, você perde o chão, né, e trazer essa estrutura para dentro de casa teve um custo, e a parte financeira apertou também, enfim, foram N situações que foram acontecendo uma atrás da outra, que mexeu bastante com a parte psicológica, para manter firme, para poder pensar no pós-pandemia, né? Mesmo estando dentro da pandemia, pensar no pós-pandemia. Pois é, e tanto a Olimpíada quanto a Paralimpíada, que aconteceria agora nesse segundo semestre lá em Tóquio,
foi postergada para 2021 e quiçá se realmente vai acontecer ou não. Mas você tocou num ponto de suma importância, a questão dos valores, né? Você teve que montar uma estrutura em casa, não só você, como todos os outros atletas que estão em casa, tiveram que montar uma estrutura em casa. Alguns dos patrocínios foram perdidos durante esse tempo. Essa questão de valores, de auxílio, de ajuda, de patrocínio, você sentiu essa diferença? Sentiu que, infelizmente, pelas dificuldades de algumas empresas, tiveram que retirar esse patrocínio de vocês? Tá. Vamos partir assim, olha, da parte da estrutura, né? No meu caso, como eu tinha dito que eu sou tênis de mesa, eu consegui adaptar, né? Por exemplo, natação já é meio difícil, né? Você precisa de uma piscina olímpica, tem gente que não mora em prédio, então já fica mais difícil. Então, algumas modalidades, eu acredito que alguns atletas estejam parados. No meu caso, eu consegui adaptar, eu comecei dentro de casa com uma mesa de vidro. Eu treinava numa mesa de vidro, completamente fora da minha realidade, mas até eu conseguir um apoiador, e aí eu consegui comprar uma mesa oficial. Para você ter uma noção, a mesa de comprimento ela tem 2,74 m, e eu tive que colocar ela na minha sala. Eu tirei todos os móveis da minha sala, que uma mãe não faz por um filho. Minha mãe tirou todos os móveis, a gente teve que doar muita coisa para poder só caber a mesa na sala. Aqui a imagem não está aparecendo, mas geralmente eu gravo lá na sala, ela ocupa a sala inteira para que eu não perdesse o ritmo de treino. Então, graças a Deus, Juliana, né, eu consegui um apoiador para isso, mas muitos atletas não têm e não teve essa possibilidade, e que não teve esse apoio, essa estrutura para manter os seus treinos. Se vocês puderem ver aqui atrás, tem uma mini academia que eu utilizo, que também é uma estrutura que foi montada para que eu pudesse manter o ritmo que eu tinha na academia dentro de casa, né? Então, complicou bastante a parte financeira. Com relação aos apoiadores, está um ponto de interrogação ainda, porque geralmente em outubro começa a se renovar contratos, né, que é fechamento de declaração e tudo mais. Então, é nessa hora que a gente fica sabendo o que realmente vai acontecer, né? Então, ainda fica aquele stand-by, aquela incerteza. Agora as coisas estão retomando, a gente está acompanhando, né, no jornal o que está acontecendo, e vamos ver se isso vai tender a melhorar, para que esses contratos, né, quando chegar em meados de outubro, nós não tenhamos nenhuma surpresa. Talvez encerrar não, mas também pode ser que diminua os valores, né? Isso impacta também, tem essa questão, né? Tem empresas que, por exemplo, costumam patrocinar X e de repente vai patrocinar Y, né? Então, aí acaba tendo cortes em determinadas situações. E uma coisa importante também, que estava sendo já vista em março, porque nós começamos a ver essas coisas no começo do ano, que são os novos contratos, né? E 2020 prometia muitos contratos novos, e que também ficou parado, e nós não sabemos o que vai acontecer com esses novos contratos, né? Agora, perder exatamente assim, não aconteceu, eu espero que não aconteça, mas está um ponto de interrogação de como vai ser, né? Na hora que sentar para conversar mesmo para 2021, como que vai ser essa proposta. Agora, Juliana, também é importante, né, a gente abordar esse assunto. O Comitê Olímpico Brasileiro, por exemplo, já cogitou de levar atletas olímpicos para treinar fora do país. Em relação aos Paralímpicos, aventou-se essa possibilidade também de fazer uma preparação num lugar que esteja mais seguro para as Olimpíadas de Tóquio em 2021? Desculpa, eu não entendi a pergunta. Você quer dizer o treino ou a competição em si? Não, o treinamento. Por exemplo, o COB... Não, o treinamento já foi liberado para o pessoal que já foi selecionado para Tóquio, né? Que já está, saiu já uma nota
da CBTM, né, que é a nossa confederação, onde os atletas que já conquistaram, né, a medalha que leva direto para as Paralimpíadas, esses atletas eles já estão autorizados a treinar no Centro Paralímpico. Agora tem os atletas, né, que é por carta convite, por seletiva, que vão ter que participar, sim, né, de um campeonato, né, que seria o mundial, para poder conquistar essa vaga e depois a carta convite. Então, ainda tem mais um passo aí pela frente, que seriam os restantes dos atletas que faltam para completar a delegação brasileira. Então, essa parte ainda está com um pontinho de interrogação como vai ser. Mas os que já estão convocados, que é certeza, eles já estão liberados para treinar. Agora, Juliana, você falou muito dessa questão nesse segundo semestre, né? A segunda parte do segundo semestre são as renegociações de contratos, se vai postergar o contrato do atleta com aquele clube ou com os próprios patrocinadores, né? Claro que nesse momento que se vive da economia, a tendência é que isso diminua. Então, da importância de se ter um auxílio, se tem um auxílio emergencial para as pessoas, por que não um auxílio emergencial para os atletas e para atletas? A gente sabe o quanto custa ser um atleta, né, no Brasil. Ah, sim, com certeza. Cada modalidade tem o seu custo, uns mais, uns menos, mas só para você ter uma noção, uma raquete, né, que eu utilizo, né, que ela foi feita para mim, ela custa R$1.000, né? A borracha que eu troco, a raquete, eu troco em 3 meses, cada uma custa R$300. Então, você vê, tudo gera um custo mínimo que, se você for pensar no restante, em questão de competição e treino, é bem maior. E essa parte de auxílio, né, de bolsa, nós temos o Bolsa Atleta, né, que ele é dividido em nacional, internacional, seleção, pódio, caixa. Só que para conseguir essas bolsas, você tem que passar por determinados critérios, né? Então, ou seja, nem todos os atletas, tanto olímpico como paralímpico, recebem essas bolsas, né? Nós já começamos por esse primeiro ponto. Então, nem todos os atletas competem e recebem a bolsa do governo. E depois, quem recebe essa bolsa do governo, ainda assim não é o suficiente para manter um atleta de alto rendimento, né? Um atleta de alto rendimento, ele tem um custo muito alto e o investimento é bem maior. Então, não supre. E agora, com essa questão, né, da pandemia, piorou um pouquinho mais a situação, né? Principalmente para esses atletas que não recebem a bolsa, né? Que às vezes recebe de um apoiador e deixou de receber e está sem ajuda nenhuma. Então, com certeza, esse auxílio, ele vem ajudar, porque, por exemplo, eu vivo do esporte, né? A minha família, o meu custo, aluguel, comida, tudo dentro de casa vem do esporte. Então, acredito que muitos atletas também vivem do esporte e sustenta a sua família através do esporte. Agora, Juliana, você ressaltou que você montou praticamente toda a sua estrutura de treino na sua casa, mas você já tem expectativa de volta e geralmente os atletas de alto rendimento, principalmente na sua modalidade, representam alguma cidade. Você representa alguma cidade do estado de São Paulo? Como é que funciona isso? Sim, eu represento o estado de São Paulo. Aliás, eu sou, né, ainda bem, eu sou a primeira do ranking representando aí o estado de São Paulo. Sou a primeira representando o Brasil, né? Sou a primeira do ranking brasileiro. E aí, dentro da parte do estado de São Paulo, existe uma bolsa, né, para auxílio, e eu não recebo essa bolsa. Né? Então, a gente também está numa luta desde quando eu entrei para o esporte, desde quando eu iniciei, tentando manter o meu ranqueamento, tentando manter os critérios para receber essa bolsa, e ainda eu não consegui resultado com relação a isso, né? Porque ela vem agregar a bolsa que eu já recebo, né?
Então, a bolsa estadual, que a gente chama, né, era para eu estar recebendo, porém eu não recebo. Entendo, Juliana. E qual que é a tua perspectiva, né, a partir de agora, com a retomada dos treinos? Você também volta para o Centro Paralímpico, que fica na Zona Sul de São Paulo? Na Rodovia dos Imigrantes. Na Rodovia dos Imigrantes. Ou você vai manter o treinamento em outro local? Por enquanto não foi liberado ainda. Para nós, foi somente liberado para quem já está indo para Tóquio. Então, e não tem previsão para os outros atletas que estão para esse preparo para a seletiva. Tem uma prévia, né, mas ainda é incerta. E eu tenho um clube, né, eu posso falar o clube que eu represento, não sei se... Sem problemas. Pode. Tá. Aqui no estado de São Paulo, eu represento a CD Esporte. Então, nós temos o clube dentro da CD Esporte e, por enquanto, também não está sendo liberado. Nós estamos no aguardo, porque lá tem um espaço para treino. Não é igual ao Centro Paralímpico, mas é de grande apoio. Então, eu estou esperando a liberação desse espaço para que a minha técnica, né, ela possa retomar os meus treinos dentro desse espaço. Porque dentro de casa não dá, só cabe eu. Eu e o robô que lança a bolinha para mim. Mas, fora isso, realmente eu estou no aguardo da liberação do espaço e dos cuidados, né, que nós vamos ter, que provavelmente cada atleta terá que treinar em um determinado horário, enfim. Então, estamos no aguardo. Justamente sobre esses protocolos, né, de segurança sanitária que eu queria repercutir contigo. A gente sabe que, né, voltar aos treinamentos dentro ou de um clube ou lá do CPB, também, se acontecer a Paralimpíada em 2021, teremos que ter protocolos sanitários. Eu queria, você que está dentro do processo, né, como atleta, queria que você falasse como que é para você. Você acha que tem que ter mesmo a Olimpíada com esses protocolos? Era melhor esperar? Qual que é a sua visão disso? Olha, com relação aos protocolos, a primeira coisa, assim, né, o receio. Eu estou há 90 dias dentro de casa e quando eu quero muito sair para treinar, mas ao mesmo tempo eu tenho receio, né? Por quê? Porque eu sou total, meu grau de risco é muito grande, né? Pelo fato de eu ser cadeirante, pelo fato do meu sistema pulmonar já ser diferente, né, dos olímpicos ou de pessoas que têm uma movimentação melhor do que a minha, né, meu organismo funciona completamente diferente, né, então eu sou um grau de risco e então isso me preocupa. Hoje nas notícias você vê como que você pode ser infectado, então das possíveis formas, eu me questiono, será que somente a máscara vai ajudar? Eu não posso jogar de luva, né? A higienização das mesas com álcool tem que ser toda hora, essa questão do distanciamento. Eu fiz alguns treinos com máscara, muda completamente a respiração, muda completamente meu rendimento de treino. Então, será que eu vou ter que me adaptar, né? Se eu vou ter que jogar com máscara, como é que vai ser essa minha adaptação? Porque mudou totalmente o meu rendimento, né? Então, eu teria um pouco espaço de tempo, ter que me adaptar para não mudar o meu jogo. Né? E a questão dos jogos é questão público também, né? Porque nós precisamos da vibração aí, né, para poder competir e a questão, nós ainda mantemos uma distância, né, da mesa com relação ao adversário, mas e o público que está assistindo, né, ali, presente? Não vai ter público presente, vai ser só através de mídia por televisão ou rádio, enfim. Então... tem que se pensar no todo, né? É muita coisa, porque quando você pensa numa Paralimpíada, é uma coisa muito grandiosa, né?
O olímpico, ele é muito mais assistido, né? O paralímpico tem modalidades que muitas pessoas nem sabem que existem, né? E querendo ou não, nós trazemos muito mais medalhas, né? Não querendo desmerecer o olímpico, pelo amor de Deus, mas o paralímpico ele traz bastante medalha e muita gente não conhece o nosso esporte, tanto é que as pessoas questionam, Juliana, a mesa de tênis, ela é menor para vocês? Não, gente, é a mesma coisa que a oficial. A regra muda? Não, não muda a regra, né? Então, essa cultura de que as pessoas pudessem assistir os campeonatos paralímpicos também teria que mudar. E já estava sendo difícil implantar isso, e com a pandemia ainda, aí a situação piorou um pouquinho mais. Então, enfim, você nos leva a pensar em muita coisa, né? Pensar na nossa saúde, na saúde do próximo, a questão psicológica nossa, que tem que estar plenamente no jogo, na competição, sem ter preocupações com relação a isso, né? Psicológico, porque depois que você chega num determinado ponto de jogo, de treino, a técnica, ela é sim essencial, mas a parte psicológica, ela é primordial, né, para que você faça um bom jogo. E isso inclui que você esteja bem, né, com você e com o meio. Se você não estiver alinhado com isso, isso pode prejudicar, né? E aí você tem toda uma imagem, você tem todo uma pessoa, uns patrocinadores, apoiadores, pessoas que admiram o seu trabalho por trás de tudo isso. É muita coisa para se pensar. Juliana, eu quero agradecer a sua participação no Jornal da Rede Alesp dessa terça-feira. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Imagina, eu que agradeço vocês. Guga, ainda uma informação com relação a isso também lá na Câmara Federal tramita um PL com relação a prever a complementação de um salário mínimo para os atletas e também o staff desses atletas. E é uma grande movimentação nas redes sociais dos atletas. Ontem teve um medalhaço nas redes sociais, né? Atletas aí pediram, se posicionaram. Né? Porque não é fácil, né, Guga? Atrás de todo atleta tem todo um staff. Eu fui por um tempo assessora de imprensa de uma campeã mundial de natação e ela tinha no staff dela uma nutricionista, uma ginecologista, um técnico, um biomecânico, um preparador físico, um psicólogo, um assessor de imprensa, um fotógrafo, um mídias digitais, sem contar as viagens, né? Então, o esporte de alto rendimento é caro e por isso, então, a gente trazendo aqui essa questão de auxílio para a categoria. Guga. Exatamente. Vamos com mais notícias do Parlamento Paulista. Você está acompanhando na Rede Alesp, né? A prestação de contas do secretário estadual de Cultura, Sérgio Sá Leitão, que traz aí detalhes sobre a reabertura da cultura também, que vai acontecer 28 dias após as cidades estarem estáveis na fase amarela, e ele está explicando também isso na comissão aí de Educação e Cultura. Você acompanha ao vivo na Rede Alesp. Mais notícias do Parlamento. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação Comissão de Constituição, Justiça e Redação, de Finanças, Orçamento e Planejamento e Transportes e Comunicações aprovaram por unanimidade o projeto de lei 424 de 2020, proposto pelo governador João Dória, com o objetivo de dar ao secretário de Fazenda e Planejamento a possibilidade de alterar os prazos de recolhimento dos impostos sobre as propriedades de veículos automotores, o IPVA. O deputado Mauro Bragato, do PSDB, presidiu a reunião conjunta que aconteceu na tarde de ontem aqui no Parlamento Paulista. E a suspensão ou prorrogação da data é vista pelo governo do estado de São Paulo como uma medida emergencial para ser utilizada frente às circunstâncias que impossibilitem o recolhimento do tributo. A mudança não vai gerar acréscimos ao pagador e visa livrar de prejuízos os contribuintes que não puderem emplacar seus veículos em razão, claro, da pandemia. Participaram da reunião conjunta os parlamentares Adalberto Freitas, Carla Morando, Carlão Pinhatari,
Carlos César, Coronel Telhada, Daniel Soares, Dirceu Dalben, doutora Damares Moura, Estevão Galvão, Gilmaci Santos, Eniose Kuker, Janaína Pascoal, Jorge Wilson, xerife do consumidor, Márcio da Farmácia, Marina Elou, Marta Costa, Paulo Fiorilo, professora Bebel, Ricardo Merão, Roberto Engler, Roberto Moraes, Tenente Nascimento, Teonílio Barba e Wellington Moura. E o Jornal da Rede Alesp, né, Júlia? Terça-feira, as informações do Parlamento Paulista, muita coisa acontecendo. Logo mais, aí daqui a pouco, dentro de instantes, também começa a reunião do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. Você acompanha pelo nosso canal no YouTube. Você fica informado de tudo que acontece aqui no Parlamento Paulista e tem mais entrevista, né, Júlia? Pois é, você falou de informação aqui no Jornal da Rede Alesp, atualizando então tudo o que acontece de semana em semana nos vários setores da sociedade. Guga. Vamos conversar com o economista, o André Galhardo. Ele nos fala sobre a análise econômica do atual momento da pandemia. Muito bom dia, André. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Tudo bem? Bom dia, Guga. Bom dia, Júlia. Muito obrigado pelo convite. Pois é, André, a gente sempre fala aqui no Jornal da Rede Alesp do setor econômico, claro, o mais impactado nesses 4 meses de pandemia do coronavírus aqui no Brasil. Hoje, passado esses 4 meses e nessa semana, qual é o cenário de momento? Bom, Júlia, é uma excelente pergunta e, na verdade, a gente tem evitado fazer o exercício de futurologia, né? A primeira dificuldade da gente estimar a profundidade dessa crise está na nossa incapacidade de estimar a própria pandemia. Então, até quando? Quando teremos uma vacina? Quando teremos um cenário mais amigável do ponto de vista de saúde mesmo, né? Então, nós temos alguma melhora de alguns indicadores, mas é bom ressaltar que essas melhoras desses indicadores, como, por exemplo, a produção industrial do mês de maio, que avançou 7% em relação ao mês de abril, elas, na verdade, refletem o quão ruim foi o mês de abril, o quão ruim foi o mês de março. Então, as nossas leituras mensais apontam para uma melhora porque a gente veio de um ambiente muito mais hostil. Então, assim, respondendo bem objetivamente a sua pergunta, a gente vê alguns números melhores, mas são números melhores na margem. A gente ainda passa por um processo muito agudo de uma crise, ainda que alguns números indiquem que a gente possa estar caminhando. Eu não gosto de falar estamos retomando, já é uma retomada. Mesmo o continente europeu, que viu uma retomada um pouco mais forte, uma crise da pandemia um pouco menor do que a nossa, está revisando os números de PIB para baixo. Então, aqui no Brasil a situação ainda é bastante caótica e não há, neste momento, a possibilidade de estimar com muita clareza o impacto econômico que a pandemia vai trazer para o Brasil. Agora, dentro desse giro econômico, a gente sabe que há setores que tiveram muito mais perdas do que outras, né? Se a gente pudesse falar de indústria, de comércio, como está diretamente ligado isso aqui para a população e para a sociedade? Júlia, excelente pergunta. Eu me lembro que falei aqui na Rádio Alesp mesmo sobre o setor de aviação civil, por exemplo, né, que é óbvio, uma questão óbvia, não precisava nem de muito esforço para entender o impacto da pandemia no turismo, na hotelaria, dentro do setor de aviação. Então, é fato que alguns setores acabaram sofrendo um impacto maior e vai sofrer um impacto mais duradouro, né? Porque eu te digo o seguinte, antes de chegar uma vacina ao mercado, mesmo que o governo do estado, mesmo que haja alguma orientação vinda da União, uma lei municipal que diminua a necessidade de distanciamento social, ou seja, falou, agora pode ir a bares, restaurantes, mesmo assim, uma parcela importante da população não está segura para sair de casa. Mesmo que muitas pessoas anseiem, a gente tem visto que as pessoas têm ido aos bares, etc., isso não é geral.
né, uma parcela importante da população ainda tem medo, e esse medo só vai deixar de acontecer quando tiver uma vacina, quando tiver alguma coisa comprovadamente eficaz contra o coronavírus. Então, de modo geral, mesmo que a gente veja uma diminuição do número de casos de coronavírus em São Paulo, mesmo que a gente, então, tenha algumas orientações, algumas indicações de que o distanciamento social pode ser flexibilizado, né? A gente pode fazer mais atividades, mesmo assim, a gente vai ver uma retomada muito fraca da economia, porque uma parcela importante da sociedade vai preferir ficar em casa, né? Quem pode, evidentemente, claro, não vou nem entrar nesse mérito, mas vai preferir ficar em casa, a ir num bar, a ir a um cinema, a ir a um restaurante. Então, essa situação, mesmo que haja uma melhora, isso é o impacto que a gente está sentindo dificuldade em estimar. A gente tem um processo que é grave, agudo, que muitas vezes que nos obriga a ficar em casa, quem pode, e mesmo que haja uma melhora do número de contágio, mesmo que haja uma diminuição do número de casos de internações, de infecções, essa diminuição não nos transmite uma melhora significativa econômica, porque ainda não tem um meio totalmente eficaz de inibir, né, de diminuir o número de novas infecções por Covid-19. Basta olhar para os Estados Unidos, que têm enfrentado uma situação muito difícil. Quando perceberam, acharam que dava para flexibilizar, acabaram flexibilizando, e aí tem os maiores estados, né, do ponto de vista econômico, como a Califórnia, que tem um PIB do tamanho do Brasil, está lá com uma pandemia gigante, recorde atrás de recorde, e esse é o medo que a gente tem aqui no Brasil. Então, a situação, por enquanto, não é muito otimista. Eu não gosto de fazer esse discurso tão pessimista, mas nós não temos até aqui uma coisa que nos permita falar, olha, Júlio, Guga, ouvinte, daqui 2 meses a situação vai estar muito melhor. Não, infelizmente ainda não temos. Isso é futurologia apenas. Agora, André, eu queria fazer uma análise de conjuntura juntamente com você. Eu sou jornalista e você é economista, então me perdoe, eu vou interpretar a notícia e você vai explicar para o telespectador da forma mais didática possível. A Receita Federal divulgou nos últimos dias o aumento aí no número de emissões de nota fiscal. O mês de junho teria sido o melhor mês do ano. Aí eu faço uma ponderação. Janeiro e fevereiro foram meses normais aqui no Brasil. A partir de março, que nós começamos com esse isolamento social e com a crise da pandemia, e tivemos um aumento no mês de junho em relação de 10,3% em relação ao mesmo período de junho de 2019, além do que um crescimento de 15% de maio para junho. Eu quero a leitura técnica disso, André. É um crescimento em relação ao ano passado mesmo ou tem outras análises a serem feitas? Excelente pergunta, Guga. Muito obrigado. Sim, é um crescimento. Contra dados, não há argumentos, né? Então, o mês de junho, segundo a Receita Federal, foi muito bom. Né? Foi muito bom. A gente vendeu bastante. Qual que é a minha leitura disso? Mas você acabou de dizer que a situação estava crítica. Continuo com esse posicionamento. Havia lido já essa notícia. A situação é a seguinte. Primeira coisa, a nota fiscal eletrônica não transmite toda a nossa economia. É um dado positivo, isso é muito importante, espero que continue assim. Mas vamos avaliar o contexto como um todo. Primeiro, já existem indicadores econômicos relativos ao mês de junho que mostram que existe uma retomada em relação a meses anteriores, como, por exemplo, o mês de maio. Então, em junho a gente foi melhor que maio, mas maio foi muito ruim. Maio a gente foi melhor que abril. Abril foi péssimo, né? E aí você tocou num ponto muito importante, Guga. É verdade que a emissão de nota fiscal eletrônica, segundo a Receita Federal, em junho, foi o melhor mês do ano. Então, essa é a primeira coisa. Motivos. As pessoas têm saído menos de casa. Então, na menor possibilidade, ou melhor, na primeira possibilidade de sair para fazer compra, ou seja, essa flexibilização das regras de distanciamento social tem ajudado e fez com que as pessoas fossem ao supermercado, fossem comprar o que por muito tempo estavam esperando. Então, havia uma demanda reprimida. A gente tinha a necessidade de consumo das pessoas e essas pessoas, ao primeiro sinal de que elas poderiam ir ao supermercado, segundo fontes oficiais, como, por exemplo, o governador do estado de São Paulo, eles foram. Isso, na verdade, a gente viu esse movimento sendo puxado, supermercados,
farmácias e outros segmentos de primeira necessidade, na verdade, sofreram muito pouco o impacto do coronavírus, que as pessoas continuam indo ao mercado. Aliás, quando começou a pandemia, né, aqui no Brasil, quando a gente decidiu fazer enrijecer essas questões de distanciamento social, houve uma corrida aos supermercados, né? Então, essa é a primeira coisa, uma demanda reprimida. A segunda coisa, muito importante, que você já falou, Guga, aqui pra gente, junho foi melhor que janeiro. Janeiro não tinha pandemia. Mas vamos lembrar o seguinte, quarto trimestre de 2019, havia já uma desaceleração da economia brasileira. Nós não estávamos num momento econômico muito bom. Então, tanto é que nós crescemos, falando de PIB, né? Nós crescemos 1,3% em 2017, crescemos 1,3% em 2018 e 1,1% em 2019. Não foi um ano positivo. É melhor, claro, crescer do que cair. Nós tivemos uma crise severa no biênio 2015-2016. Mas os números indicavam já uma desaceleração da economia brasileira já a partir do último trimestre de 2019. Então, o mês de janeiro foi um mês sem pandemia, mas foi um mês bastante controverso do ponto de vista econômico. Controverso por quê? Porque teve bastante arrecadação, foi um resultado bastante positivo das contas públicas do governo, isso indica alguma atividade econômica, mas, assim, crescimentos marginais em relação a dezembro, a janeiro de 2019. Então, esse é um outro ponto. Não tinha pandemia no primeiro trimestre, né, salvo no mês de março, no final do mês de março, do meio em diante, mas a gente tinha uma situação econômica que não era muito agradável. Então, Guga, eu acho que vem em linha com isso, né? Claro que o efeito da pandemia é muito maior que qualquer crise que a gente já tinha aqui no Brasil. Isso está claro para nós, né? E não é, nós já íamos entrar em crise independente da pandemia. Também não é isso que estou dizendo. A pandemia veio agravar um quadro. Nós não estávamos em processo de recessão, mas segundo a própria Fundação Getúlio Vargas, nós já vínhamos no primeiro trimestre de 2020 encaminhando, sem pandemia, se encaminhando para um processo de recessão. A pandemia veio a deixar isso um pouco mais agudo. O número é bom, o número é positivo e representa demanda reprimida e representa a fraqueza dos primeiros meses do ano da economia brasileira, Guga. Legal, André. Júlio, mais alguma pergunta? Pois é, André, a gente está falando de retomada econômica, teve um declínio. A gente fala de economia, a gente fala de taxa de juros também, né? E nesse momento, para quem está em casa, de um modo mais didático, dizer como é que está o momento das taxas de juros, né? Porque muita gente pode estar em casa precisando de um dinheiro a mais, quer pegar um empréstimo, fazer alguma coisa, e aí? Excelente pergunta, Júlia. Eu vou até me desculpar já de forma antecipada. Muitas vezes aqui na correria eu acabo passando por alguns termos técnicos. Se alguma coisa ficar assim confusa, pode me falar que eu faço questão de explicar, tá bom? A taxa básica de juros brasileira está no menor patamar da história. Isso é muito importante para o Brasil, né? A Selic, que é a taxa básica de juros, está em 2,25%. E há a expectativa de que na próxima reunião do Comitê de Política Monetária, eles façam um novo corte residual e caia para 2% ou 1,75%. Isso é muito importante, ponto. Agora, qual que é o impacto disso na nossa vida? A pessoa que está ouvindo a gente agora. Eu costumo ser bem rigoroso, né, com relação à análise de juros no Brasil. E aí vou ser bem duro e bem crítico. Isso independente de governo, isso transcende questões políticas, tá? O impacto na nossa vida, por enquanto, tem sido zero, ou quase zero. Porque é o seguinte, eu te pergunto, se você tentou pegar crédito no teu banco nos últimos dias, nas últimas semanas, você que é empresário, você que é consumidor, quis comprar uma TV, um carro, um caminhão, alugar um galpão, enfim, fazer qualquer coisa que exija investimento, você já percebeu a taxa de juros, onde se encontra? Então, existe uma falta de conexão entre a taxa básica de juros, que é a Selic, que está no mesmo história, isso é importante, é positivo, o Banco Central acertou ao fazer essa redução. Então, existe uma falta de conexão disto com as taxas de juros que a gente paga no mercado, que o consumidor, que o empresário paga no mercado. A diferença entre a taxa básica de juros e a taxa que o consumidor e o empresário toma crédito no mercado é chamada de spread bancário. Então, esse spread bancário continua muito alto e, infelizmente, não há uma transmissão da política
monetária, que é essa que a gente tem visto que o Banco Central tem feito, para a política de crédito, para a política creditícia. Então, a gente tem visto uma política expansionista, né, crédito mais barato para os bancos e uma mudança muito residual, muito gradual, insuficiente da taxa de juros para o consumidor final. Então, o que a gente vê na Selic com o Banco Central, a gente não consegue ver para a sociedade. Então, Júlio, respondendo de forma bem objetiva, a política monetária tem perdido força no Brasil. Tanto isso, reflexo disso, basta ver, apenas 17% dos recursos destinados aos empresários foram tomados. Então, 80 e poucos por cento do crédito que deveria estar na mão de empresários continua represado nos bancos. Então, a política monetária, infelizmente, no Brasil, tem ajudado muito pouco no controle da pandemia. Agora é hora do Estado atuar, como tem feito com o auxílio de R$600, como tem feito ajudando as empresas, etc. Então, do ponto de vista da taxa de juros, é muito ambíguo. A gente tem recorde de taxa de juros baixa, mas tem uma dificuldade muito grande em transmitir isso para o consumidor final. Isso é muito ruim. Agora, André, eu gostaria de tocar num ponto também, que é o auxílio emergencial, né? Bilhões aí de reais injetados pelo governo na economia. Isso vai trazer um impacto positivo em relação a números ou é uma questão só de sobrevivência mesmo, para os números não caírem lá embaixo? Guga, excelente pergunta novamente. Vamos lá. O auxílio é muito importante e eu não acredito que ele seja a chave neste momento para fazer a gente voltar a crescer, né? Então, eu estou usando o teu próprio argumento para dizer, eu acho que é para a gente não cair mais ainda no buraco. Né? Primeiro, porque R$600, cá para nós, né? Ajuda e muito, até porque se você pegar, tem regiões brasileiras, não precisa ir para muito longe, basta olhar para a periferia de São Paulo, em que o rendimento médio do trabalhador, às vezes, fica próximo ou abaixo disso. Então, é importante, mas do ponto de vista, achar que isso vai gerar um ciclo virtuoso na economia, que a partir desses R$600 o empresário vai entender que a demanda pelos produtos dele vai aumentar significativamente e com isso ele vai aumentar o nível de produção e, consequentemente, aumentar o nível de emprego e gerar esse ciclo virtuoso na economia, eu não acredito nisso. Mas é fundamental o que o governo tem feito, né? Isso tem que ser mantido, apesar da análise, mas se eu mantiver esse auxílio emergencial até o final do ano, as contas públicas vão entrar em declínio, nós temos um problema grave. A gente tem que olhar agora conta pública do ponto de vista estrutural, não conjuntural. É claro que nós vamos ter um aumento de dívida pública, é claro que a situação das contas públicas vão piorar bastante, mas o Estado está aí para isso. É para ajudar, até porque senão não pode fazer distanciamento social. Você impedir que a pessoa saia para trabalhar e não dá nada para ela, para que ela possa ficar em casa, ou que não ajudar o empresário que, por exemplo, teve diminuição forte na demanda, aí não tem como, não teria como sobreviver. Então, acho que esse auxílio do governo vem para tentar atenuar um pouco dessa queda brasileira, que inclusive é motivo de controvérsia, né? O governo brasileiro fala em queda de 4,7% em 2020, o FMI fala em 9%, né? Tanto é que o ministro da Economia fala que é exagerado, que isso não existe. Como eu falei, né? Tá tudo muito incerto ainda, então, mas eu acredito que seja mais que 4,7%, sem dúvida. Perfeito, André Galhardo, obrigada aí pelas suas explicações hoje aqui no Jornal da Rede Alesp. Eu que agradeço, um abraço. Muito obrigado, esse foi o economista André Galhardo, trazendo aí uma perspectiva do desenvolvimento econômico aí no Brasil nos últimos meses. A gente traz tudo aqui no Jornal da Rede Alesp, que tem também notícias do Parlamento Paulista. A gente conversa sobre essa pandemia do coronavírus. O estado de São Paulo está em quarentena até o dia 14 de julho, né? E vamos aqui mais de notícia, né, Júlio? Falamos do estado de São Paulo. O governador de São Paulo, João Dória, em coletiva realizada no Palácio dos Bandeirantes, ressaltou a importância do uso correto das máscaras de toda a população, além do distanciamento social para impedir a propagação da Covid-19. A máscara deve ser aplicada e deve ser utilizada de forma correta, não no pescoço, e ser manuseada de forma correta. Os veículos de comunicação
tem, através de várias entrevistas, orientado corretamente a população sobre como usar a máscara e a importância no uso da máscara para a preservação da sua vida. Enquanto nós não tivermos a imunização da vacina, as medidas de prevenção e segurança são necessárias. E a máscara passa a ser um item obrigatório no seu dia a dia. É a sua vestimenta a partir de agora, até que tenhamos a vacina aplicada, é a máscara. A máscara ajuda a preservar vidas. Em São Paulo, volto a repetir, nós seguimos a ciência, a medicina e a saúde. E o uso da máscara é obrigatório para o governador, para o prefeito, para o presidente da República, para ministros de Estado, para secretários, autoridades, personalidades e sociedade civil. Não há exceção. A máscara, o uso obrigatório da máscara é para todos. A lei em São Paulo, volto a repetir, ela vale para todos, sem exceção. Não usar máscara é virar as costas para os profissionais de saúde, que, graças ao seu esforço, têm salvado milhares de vidas em São Paulo e no Brasil. Quem não usa máscara menospreza a vida e menospreza também o trabalho da ciência, da medicina e dos profissionais da saúde. E o João Dória também falou sobre a queda no número de óbitos no estado, principalmente aqui na capital, nas últimas semanas. Pela segunda semana consecutiva, o estado de São Paulo tem queda no número de óbitos. Houve uma diminuição de 36 óbitos na semana que acabou neste último domingo, em relação à semana passada. De domingo a sábado da semana anterior, tivemos 1.769 óbitos. Nesta última semana, foram 1.733. Repito, 36 óbitos a menos, dando sequência às semanas de redução de mortes pelo coronavírus em São Paulo. Nesta última semana, atingimos 5% de letalidade em relação ao número de casos do coronavírus. É o índice mais baixo de toda a série histórica. São boas notícias, sim, mas elas não devem ser celebradas com emoção, mas sim com moderação. Moderação para mantermos o foco nas medidas de controle da pandemia, no aumento da capacidade de atendimento do sistema de saúde em todo o estado de São Paulo e na obrigatoriedade do uso de máscara, obediência à legislação e ao distanciamento social. Passo a passo, com o Plano São Paulo, respeitando a medicina, respeitando a ciência, respeitando os profissionais que estão salvando vidas, dialogando, nós conseguiremos vencer a pandemia e alcançar a vacina. Até lá, todos precisam ter paciência, resiliência e compreensão de que ainda estamos na pandemia, que a pandemia mata e nós, por disciplina, no uso da máscara, do distanciamento social e do isolamento aos que mais precisam ficar em casa, estaremos salvando vidas em São Paulo. E o governador João Dória anunciou que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, autorizou o início dos testes da vacina que está sendo estudada na China, Coronavac. A partir da próxima segunda-feira, dia 13 de julho, os voluntários já poderão se inscrever. A inscrição será obrigatoriamente para profissionais de saúde, médicos, paramédicos, enfermeiros, os que estão atuando ou os que já atuaram, desde que, evidentemente, tenham o seu diploma. Com a autorização da Anvisa, começaremos o processo de testagem a partir do dia 20 de julho. Dr. Dimas Covas, que aqui está, dará mais detalhes. Mas eu quero lembrar que a vacina será testada em 9.000 voluntários. Repito, 9.000 voluntários da área de saúde, em 6 estados brasileiros: São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraná. Na semana que vem, chegam os lotes da vacina da China e começa o processo de distribuição para os centros de pesquisa e o início dos testes no dia 20 de julho. Essa é uma etapa de fundamental importância na vida do país e na vida e na saúde de milhões de brasileiros.
Toda a pesquisa clínica será coordenada pelo Instituto Butantan, um dos maiores centros de pesquisa do mundo, com conhecimento, mais de 100 anos de atividades, maior produtor de vacinas da América Latina, um dos maiores produtores de vacina do mundo. E volto a repetir, Dr. Dimas Covas, presidente do Instituto Butantan, poderá dar mais detalhes na entrevista coletiva de hoje. É um salto para a vida, aquilo que São Paulo, através do Instituto Butantan, está fazendo, junto com um laboratório privado chinês. E nós torcemos também para que a vacina de Oxford, que está sendo igualmente testada aqui no Brasil, produza resultado e possa também ser fabricada em Manguinhos, no Rio de Janeiro, para termos 2 vacinas em condições de imunização de milhões de brasileiros no menor tempo possível, vencida essa terceira etapa de testes. E o Dimas Covas, então diretor do Instituto Butantan, deu detalhes sobre como será a fase de testes da Coronavac e quais os critérios, então, serão estipulados para a participação desses profissionais da saúde. O nome do estudo oficial é Profiscov, profissionais de saúde que serão incluídos, trabalhando no atendimento a pacientes com Covid. Isso é importante, porque são esses profissionais que estão mais expostos e que vão permitir o desenvolvimento muito rápido do estudo clínico. É importante que se entenda isso. E tem lá algumas características: acima de 18 anos de idade, não ter infecção prévia, é fundamental, quer dizer, então, as pessoas que já foram infectadas, né, não podem entrar no estudo. Não participar de outros estudos, né, não estar grávida ou planejar engravidar nos primeiros meses do estudo, não ter doenças outras e não ter outras alterações que impeçam a vacinação. Tá? Então, isso é geral, mas que será especificado a partir da semana que vem. Os 12 centros estão em treinamento, estão recebendo os recursos para proceder o início, né, da campanha. Eles também têm que, uma vez que foi aprovado na Anvisa, internalizar o protocolo de estudo clínico através das suas comissões de ética médica. Então, cada um dos centros tem que aprovar o que foi aprovado na Anvisa, né, no seu nível local. Na sexta-feira, agora na sexta-feira próxima, nós faremos uma divulgação do material de recrutamento, que envolve material gráfico e envolve um aplicativo. A pessoa que é candidata da área de saúde, dessas regiões, né, dessas cidades, na proximidade desses centros, podem se candidatar. Tá? E se tiver dentro dos critérios, eles serão chamados aí sim para proceder à vacinação. Tá? Então esse é o, vamos dizer, o cronograma. O governador já anunciou que no dia 20 esse cronograma tem de fato o seu início do ponto de vista de aplicação das vacinas. O fato da Anvisa ter aprovado em tão curto tempo, e isso é curto tempo quando se trata de uma vacina dessa dimensão, quer dizer, podemos dizer que foi muito rápido. A Anvisa trabalhou tecnicamente de uma forma intensa para resolver as pendências que haviam no começo, as dúvidas que ela tinha no começo, mas esse prazo foi um prazo muito bom, um prazo que está dentro do que havia sido previsto. Nós estamos, nesse momento, preparando esses centros, preparando o material para as pessoas se candidatarem e espero que tudo isso ocorra muito rapidamente e antes de outubro a gente termine a inclusão dos 9.000 voluntários. Com isso, poderemos ter uma análise preliminar dos resultados ainda esse ano e o que levará seguramente ao uso da vacina já em meados do ano que vem. E o governador ressaltou também sobre os passos do Plano São Paulo na reabertura de bares, restaurantes na capital paulista. São Paulo está na fase 3, a amarela, com liberações de funcionamento de bares e restaurantes por um período máximo de 6 horas. Passo a passo. O Plano São Paulo é um plano seguro, correto, amparado na ciência e na saúde, Vitor, mas ele vai passo a passo. Nós reconhecemos que o setor da economia criativa de alimentos e bebidas, todo ele, é um dos setores que sofreu muito com a pandemia. Mas volto a mencionar
que o inimigo da economia é a pandemia, não é a quarentena. Nós temos a obrigação de salvar vidas dos donos de restaurantes, dos funcionários de restaurantes similares e dos frequentadores destes espaços. Como mencionou corretamente o prefeito Bruno Covas, nós não queremos em São Paulo as cenas que assistimos no Rio de Janeiro e em Londres. Nós não queremos. Superaglomeração, pessoas sem máscaras, pessoas com dosagem alcoólica elevada que não prestam atenção nem ao distanciamento, nem à sua própria proteção. E a orientação do Comitê de Saúde foi exatamente no sentido de, nesta etapa, manter o funcionamento até 17 horas. Está aí mais uma vez, né, a repercussão da coletiva do governo do estado de São Paulo, aí trazendo as principais decisões do governo paulista, você acompanhando sempre na Rede Alesp. Vamos atualizar agora as informações da pandemia do coronavírus por todo o Brasil. Vamos aos números: 65.631 mortes confirmadas até às 8 da manhã desta terça-feira, aponta um levantamento feito pelo consórcio de veículos de imprensa a partir de dados das secretarias estaduais de saúde. E o balanço indicou que 656 mortes aconteceram nas últimas 24 horas e 1.626.071 casos confirmados. Vamos conferir a taxa de ocupação dos leitos de UTI em todo o país. No Acre, 90%. No Amapá, 48,31% na rede pública e 44,9% na rede privada. No Amazonas, 49% de UTI Covid e 61% em UTI geral no estado. Na Bahia, 76%. No Ceará, 71,48%. Distrito Federal, 70,1% na rede pública e 80,37% na rede privada. No Espírito Santo, 80,71% em todo o estado. Em Goiás, 80%. No Maranhão, 69,61%. Em Mato Grosso, 91,1%. Em Mato Grosso do Sul, 36%. Em Minas Gerais, 88%. No Pará, 67,66%. E na Paraíba, 64%. Continuando os números, Guga, aqui no Brasil, no Paraná, 63%, Pernambuco, 78%, Piauí, 71%, Rio de Janeiro, 70% na rede pública e 67% na rede privada. No Rio Grande do Norte, 93,7% na rede pública e 90% na rede privada em todo o estado. Rio Grande do Sul, 70,5%, Rondônia, 82,5%, Roraima, 97%, já em Santa Catarina, 66,6%, aqui no estado de São Paulo, 65,4%, em Sergipe, 67,9% na rede pública e olha só, Guga, 126% na rede privada em Sergipe. Tocantins, 61,54%. São 11 da manhã, mais 27 minutos, o Jornal da Rede Alesp informando tudo o que está acontecendo aí na prevenção e no combate ao contágio do coronavírus e notícias do Parlamento Paulista, sempre atualizando. Acontece e a Rede Alesp transmite a reunião da Comissão de Educação e Cultura, onde o secretário estadual de Cultura presta aí um balanço da sua gestão à frente da secretaria. O Sérgio Sá Leitão traz aí para os deputados estaduais um balanço aí da sua gestão à frente da secretaria. Você acompanha tudo online e também simultaneamente com o Jornal da Rede Alesp. Júlia, nós vamos dar uma pequena paradinha. Já já a gente volta aí com mais informação para você que está ligado conosco. Não sai daí. Rapidinho, a gente vai e volta. Você acompanha Jornal